tio, quando a gente faz tio para ele não gosta não. Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. O Senhor é bom. Uma fortaleza segura para as nossas vidas, amém? Graças a Deus estamos aqui mais uma noite para buscar a face do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, amém? Deus seja louvado. Eu vou, antes de orar, declarar aqui o Salmo 111, diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Amém, meus irmãos? O verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém? Então feche seus olhos e comece a contemplar esse Deus Todo-Poderoso. De coração renda graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, porque grandes são as obras do Senhor. Grandes são os feitos poderosos do Senhor, e Ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Louvado seja o teu nome, Senhor, por quão grande é o Senhor. A tua grandeza verdadeiramente é insondável, Pai. Deus, muito obrigada pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Obrigada pelo teu amparo, Senhor, pela tua lealdade, ó Deus. Quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida das nossas vidas, do nosso coração e nos dá sustento, ó Deus. Bendito seja o Senhor, por causa desse amor que o Senhor derrama nos nossos corações e sobre nós. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor seja servido com as nossas vidas nessa noite, neste culto. Pai, que cada família, Senhor, cada pessoa que entrou nesse lugar, que entrar nesse lugar, possa sair daqui abençoado pela tua presença, pela tua palavra, que é vida, Senhor, é vida, Senhor, é água limpa que nos lava, Senhor, que nos purifica, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigada pela tua palavra que santifica a nossa vida e que nos dá amparo e sustento. Que o Senhor seja servido com a nossa vida, com a nossa adoração, que possamos dar ao Senhor sacrifícios de louvor, possamos dar ao Senhor adoração, possamos dar ao Senhor corações rendidos, quebrantados na tua doce presença. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo nós declaramos que tu és fiel, que tu és bom, que a tua fidelidade dura para sempre, ó Deus, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Santo é o teu nome, e por isso nós te adoramos. Muito obrigada, porque um Deus tão grandioso, majestoso, se inclina para ver os filhos dos homens, se inclina para nos abençoar. Somos tremendamente abençoados pela grandeza de quem tu és. Seja servido, Senhor, com a nossa adoração neste lugar. Receba este culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê um aplauso ao nome de Jesus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Amém. Vamos cantar e adorar ao Senhor com cânticos agora. Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso,
o Deus que é digno de toda honra, glória e nossa adoração. Amém? Só Ele merece o louvor, só Ele é digno de toda nossa adoração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Se abalam, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os se curvam, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, 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 Te adora, Te adora. A Tua igreja
te adora, ao único digno de adoração, ao único merecedor de honra e glória. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Deus. Nos rendemos a Ti em adoração, porque só Tu és o Senhor, o Deus poderoso. Somente a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-nos aqui, eis-me aqui. Oh Jesus, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eis a Tua igreja te adorando nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor, como adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor,
Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti em adoração, Senhor, porque não reconhecemos outro Deus além de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui como adoradores, Senhor. Os nossos corações, Senhor, estão aqui diante da Tua presença em sinceridade, em verdade, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Oh, recebe o nosso louvor, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos... É tudo que você precisa. É do Senhor que você precisa. Ele é o teu socorro. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Se lance aos pés do Senhor nessa noite. É nele que você vai encontrar o seu refúgio. É nele que você vai encontrar o seu socorro. É nele que você vai encontrar a sua alegria, a sua paz. É nele que você vai encontrar o seu refúgio. É somente nele, somente nele, somente no Senhor. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Buscai ao Senhor e encontrarás. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca por essa presença, encontra essa presença maravilhosa. Teu amor me arrebatou e tem me levado, e eu só quero estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração, teu coração. Eu quero conhecer teu coração. Ele está aqui nesse lugar. Oh, 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 oh. Quão grande é o seu amor por mim. Oh, 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 oh. Quão grande é o seu amor. Oh, 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 oh. Quão grande é o seu amor por mim. Oh, 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 oh. Quão grande é o seu amor. Oh, 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 oh. Quão grande é o seu amor por mim. Oh, 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 oh. Quão grande é o seu amor. Quão grande é o seu amor. Amor igual a esse não tem. Amor igual a esse você nunca vai encontrar. Amor igual a esse você nunca viu e você nunca verá. É o amor profundo, é o amor que entregou a vida por você. É o amor profundo. Ninguém te amou e ninguém vai te amar como Ele. Ninguém te amou e ninguém te amará como Ele te ama. Esse amor é profundo, é verdadeiro. Somente Ele pode te dar um amor perfeito, um amor verdadeiro. É Ele te ama. Ele entregou o Filho por você. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Ele quer te salvar. Ele quer te restaurar. Então se aproxime dEle nessa noite. Se aproxime dEle nessa noite. Não viva afastado dessa presença. Não fuja. Não fuja dessa presença. Viva diante dEle. Viva na presença dEle. Ele quer atrair você para perto dEle nessa noite. Ele quer te atrair. Então seja atraído pela presença dEle nessa noite. Seja atraído por Ele. Chegue perto dEle. Chegue perto dEle nessa noite. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Conheça o coração dEle nessa noite. Pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então leva-me, cante.
queridos, aplauda esse Deus tão puro, tão santo, que olhou para nós com compaixão e misericórdia, se entregou no nosso lugar. E Ele quer esse relacionamento, Ele quer essa aproximação, Ele quer a nossa vida transformada, Ele quer o nosso coração apaixonado por Ele, amém? Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você. Esse é o tempo de Deus para nós, de nos achegarmos a Ele, para que nós sejamos fortalecidos na sua presença. Pode se assentar, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, você que está nos visitando, Deus abençoe. A Larinha hoje está aqui, né, Larinha? Vem cá, Larinha, corre aqui, Larinha, vem aqui correndo, coisa linda da minha vida, do meu coração. Ela vem toda maravilhosa. Olha o tamanho que ela tá, gente. Fala que você estava com saudade da sua casa. Tava com saudade da minha casa, gente, de ver vocês. E eu quero agradecer a vocês. Oh, meu Deus do céu, gente. Vai lá na mamãe. Gente, essa criança, isso aí é uma anã, isso não é criança não. Olha, vou te falar, domingo ela me passou uns 10 áudios, dizendo que queria vir aqui, que já tinha falado com a mãe dela, mas a mãe dela. E hoje ela está aqui, aleluia. Vocês também estão aqui, glória a Deus. Então, sejam muito bem-vindos, meus irmãos, e vamos adorar o Senhor da maneira como Ele é digno de ser engrandecido, amém? Com o nosso coração rendido, porque o Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos amparados por um Deus que é todo poderoso, grande eu sou. O Senhor não nos deixa, não nos abandona. Então nós vamos agora ofertar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo vem dEle e das suas próprias mãos o devolvemos, amém? A palavra do Senhor em Crônicas 29, Davi declarou assim, verso 11 de 1 Crônicas 29. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Verso 14 ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Amém? Então se você veio pronto para ofertar ao Senhor, faça isso nesse momento. Com gratidão no seu coração pela bondade de Deus na sua vida, porque tudo que temos pertence ao Senhor, e com a nossa vida o servimos e o adoramos, porque Ele é digno disso. Seja fiel ao Senhor como o Senhor é fiel com você. Honre a Deus com a sua vida, com aquilo que você possui, glorifique o nome do Senhor, amém? Então nós vamos cantar a bondade de Deus, amém? E enquanto cantamos, você saia do seu lugar, você que veio pronto para isso, faça isso neste momento, venha adorar ao Senhor, devolvendo a Ele o dízimo, as ofertas. O Senhor é digno de receber a nossa adoração, através desse ato, amém? Glórias a Deus, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar que o Senhor é fiel, amém? És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo
família. Senhor, tem nos sustentado. Aleluia. Cantarei da bondade de Deus. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Pela tua fidelidade com a vida de cada um de nós. O Senhor, meu Deus, não nos tem deixado faltar nada, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem nos concedido. Porque o Senhor é bom, é um Deus de amor, que cuida dos seus. O Senhor é um Deus fiel. Ó Deus, a tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, Senhor, no nome de Jesus, receba diante de Ti. Receba essas ofertas, Senhor. Receba toda a semeadura, Senhor Deus, nesta obra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Que o Senhor seja exaltado. O Senhor é quem sustenta esse lugar. O Senhor é quem mantém essas portas abertas. Porque tudo, Senhor, vem de Ti. Não são as nossas mãos que têm o poder de fazer alguma coisa. Tudo vem do Senhor. E ao Senhor nós devolvemos. Ao Senhor seja a honra e seja a glória, Senhor, pelos séculos dos séculos, porque Tu és fiel. Receba diante de Ti, ó Pai, e seja adorado nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? O Senhor Deus tem trabalhado em seu favor, pela sua vida. Aquiete seu coração. O Senhor está trabalhando para te abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Cadê as crianças? Venham, crianças, vamos para a Igreja Kids. Bora, correndo. Eles estão parecendo um formigueiro. Parece uma casa de abelha, de marimbondo. Zum, 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 zum. Ei, meu amor. Bela. Mas vamos eles colar na parede. Chega pra cá. Glória a Deus. Os crentes vieram para a igreja hoje. Olha quanta criança tem. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, Ana Júlia. Ana Júlia, vem cá. Você está parecendo a Moana. Vamos orar. Amém? Cadê a Lara? Ficou feliz que a prima está aí? Sim. Tá? Muito. Ó, viu? Muito bem. É um amor, né? Uma relação de amor e ódio nessas duas, né? Que eu estou sabendo. Mas o Senhor, em nome de Jesus, vai libertar. E vão ser só amor. Só love. Cadê a Lara? Deus é bom, né, Larinha? Fica direitinho lá com a Ana Júlia e não pode brigar, tá bom? Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelas nossas crianças, Senhor. Obrigada porque o Senhor trouxe elas aqui hoje para receber o pão que desceu do céu, a Tua palavra viva, Senhor, o alimento para o espírito delas. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa ali falar, tocar, libertar, salvar, socorrer, aquietar a alma delas, Pai. O Senhor possa alimentá-las de maneira, Senhor, tão poderosa, que elas nunca mais se esqueçam do que elas ouvirão hoje. A porção da Tua palavra bendita, Senhor. Ó Deus, que o Senhor envie anjos para guardá-las ali na Igreja Kids. Em nome de Jesus, todo espírito das trevas saia, em nome de Jesus, daquele lugar. E os anjos do Senhor, posicionem-se ali agora para guardar essas crianças, para livrá-las de toda a influência maligna. Ó Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando na mente delas, no emocional delas, porque achamos que crianças não têm dificuldades, não têm problemas, mas têm, Senhor. Elas vivenciam tantas lutas, tantas guerras, e Satanás, o nosso inimigo, está, Senhor, todo o tempo trabalhando para acabar com a vida delas, mas o Senhor é maior, e aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz, Jesus, é para elas, a salvação da alma delas, a eternidade contigo. Então proteja, Senhor, livra, fala com elas, e ajuda cada uma, Senhor, a estarem firmes com o Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa encontrar lugar no íntimo dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém. Ó o Dani, ó o Dani. Vem aqui, Juanzinho.
Pronto, ó, as crianças para a igreja 15, acabou. Acabou, a igreja fica vazia. Juan vai dar um anúncio aqui para vocês, bem forte. Amém, boa noite. A Juventude Bavi convida a todos para estarem aqui no próximo sábado, às 18h30, para o culto jovem. E todos estão convidados. E o tema é Eu Perdoo e Peço Perdão. Em Colossenses 3, do 12 ao 14, está escrito: Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Essa é a grande oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Sábado 22/11, 18h30. Será aqui o culto jovem, amém, irmãos? Esteja aqui para encorajar os nossos jovens. Ele está convidando vocês, né, que já não são mais tão jovens assim, vocês, eu não, sou jovem ainda, para estar aqui com eles, para adorarmos juntos ao Senhor. Você pode vir assim mais jovial, botar uma calça com um negócio rasgado aqui assim, ó. Pode botar uma blusa mais esperta e vem para cá, para juntos com os jovens adorarmos a Jesus, amém? 22/11, não perca, eu sei que vai vir o feriado aí, né? De repente você vai passear, vai viajar com a família, mas se você estiver por aqui, não deixe de participar, para fortalecer e encorajar a nossa juventude, amém? Estará vindo um pastor de fora ministrar aqui, Larissa e Eliseu. Larissa hoje está no Enem, né? A Rafinha também, foram lá para o Enem, deve estar tudo cansada, e quando 3 horas da manhã a Larissa ainda estava acordada, e eles estão trabalhando aí para promover este culto, então não deixe de participar, no próximo dia 22. Irmãos, ontem nós tivemos aqui 6 horas de oração, foi tão maravilhoso estar aqui. Chegamos aqui, a Adri chegou aqui 5 e pouco, abriu a igreja. Quando eu cheguei ali com o pastor, falei, meu Deus, a igreja está aberta, tudo escuro. Jesus, tem misericórdia. A Vera Súria não ligou ainda, então está tudo bem. Eu levei um susto. Quando cheguei aqui, ela já estava aqui, ó, na glória aqui, na nuvem de glória, buscando o Senhor. E nós deixamos livre para cada um se achegar a Deus, dobrar seu joelho no altar, ficar sentado e ali adorar o Senhor, dobrar seus joelhos aí no chão da igreja. Todos nós que estivemos aqui, buscamos a face do Senhor, né? Como o texto de Lamentações diz, colocar a boca no pó, né? Para ver se ainda há esperança, talvez assim ainda haja esperança. Então é tempo de buscar o Senhor em sua face, e nós fizemos isso aqui, ontem foi maravilhoso, ficamos de 6 da manhã até as 12 horas aqui, orando, adorando, né, seu Roberto? Né, seu Roberto? Seu Roberto até cantou para a gente ontem, cantou para a gente não, cantou para Jesus, né? Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. E aquilo era um recado de Deus para aquietar a nossa alma. Foi muito precioso. Oramos pela igreja, oramos por todos os propósitos que temos, oramos pela Natália, que já está indo para a Marinha, né, minha filha? Vai enfrentar lá os desafios, dia 24, né? E muitos motivos de oração. Deus é bom, irmãos. Vamos continuar em oração pelos enfermos, em oração pela igreja e por esse novo tempo que estamos vivendo. Próximo dia 29/11 estaremos aqui também, 16h30 com as mulheres, para o nosso último encontro de mulheres de 2025. Amém, mulheres? Amém. Ai, ai, ai. Nosso último discipulado será dia 26, quarta-feira. Todas as mulheres, meninas da pastora Larissa, estarão também comigo aqui dia 26. Amém, meninos da pastora Larissa? Amém. Comigo aqui no dia 26, para fazermos o fechamento do discipulado. E no dia 29, no sábado, estaremos fazendo uma tarde bem gostosa aqui, bem refrescante,
A gente vai vir tudo linda. Cada um vai trazer uma gostosura, que depois eu vou botar no grupo da igreja, das mulheres. 16h30 com a ministração da palavra, nossa querida Carmen. Amém? Nosso culto hoje não está sendo transmitido, irmãos. Está sendo apenas gravado. Então nem posso mandar beijo para ela hoje. Não vou mandar, que ela vai ver depois, né? Ela vai ouvir depois. Beijo, amiga do Senhor, vai te usar aqui poderosamente. Então, queridos, é isso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude. Nós vamos seguir firmes no Senhor. Não esqueçam de passar no bazar, porque o bazar é em prol da ação social. Traga 1 quilo de alimento, irmãos, para abençoar as famílias em necessidade. E também temos hoje cantina dos jovens ali, o açaí, e cantina lá fora. Eu trouxe 20 fatias de pizza, minha. Corre, bacon, ovos. Corre lá, garante a sua logo. O Santo já está correndo. Tá bom, irmãos? Então vamos abençoar a casa do Pai, porque é para estarmos cuidando das necessidades. Eu fiquei de dar o relatório hoje da festa, mas só vou poder dar na quinta-feira, né? Faltou a André me passar um valor que entrou, e aí eu vou estar falando para vocês quanto nós arrecadamos na festa para o nosso passeio em janeiro, tá bom? Então, já vai dando o seu nome, me procure, dê o seu nome, presta atenção. Me procure e me dê o seu nome para garantir sua vaga no passeio de 24 de janeiro com a sua família, pois só podem 100 pessoas. Então, dê logo seu nome, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu estou esquecendo alguma coisa, gente? Estou esquecendo, amor? Gabriel e Cíntia, venham aqui, por favor. Nós não estamos apresentando oficialmente, só para na sexta vocês serão apresentados oficialmente, é só para a igreja já conhecer vocês. Venham aqui, por favor. O Senhor nos deu um presente hoje, amém? Esse casal, essa família aqui, abençoada. Vem pra cá, fica com medo não, tem igual as crianças colando na parede. Esse casal lindo aqui, vocês já têm visto eles aqui, né? Então, essa é a Cíntia 2, porque já tem a Cíntia 1. Cadê a tua Cíntia que não veio? Ah, tá. Também está trabalhando, também é da saúde ela. Então, Cíntia 1, Cíntia 2 é do William. Esse é o Gabriel, né? Gabriel e Cíntia e Lavínia, que já está lá na Igreja Kids. Tem nos visitado, gostaram da nossa igreja, sentiram no coração de estarem congregando conosco, amém? Amém. Vocês dizem para eles, o que vocês vão dizer? Amém. Então, o pastor falou que a gente vai comer 1 quilo de sal, 2 quilos de sal, uns 3 quilos de sal. Cíntia é uma diaconisa da casa do Senhor e o Gabriel é um pastor, aleluia! O Senhor é bom enviando seus trabalhadores para a sua seara. Amém? Então, após comermos todos os quilos de sal necessário, aí eles estarão atuantes nas suas funções. Por enquanto, eu falei para eles que eles têm liberdade, né? Que vocês são muito maravilhosos, muito amorosos, muito família. Vocês vão abraçar e cuidar deles, amém? E que eles são livres para cooperar conosco em tudo que tiver que fazer aí, porque o que a gente precisa é de trabalhador, não é não, minha gente? Então, simbora. Então, vem que a gente vai receber bem, né? Então, é só para vocês conhecerem eles e já trazer para pertinho do coração, para não deixar eles embora, hein? Ouviram, né? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Na ceia a gente já está apresentando oficialmente, amém? Glória a Deus. Podem descer. Deus abençoe vocês. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aí por esse tempo que eu fiquei, quase um mês, né? Saí no dia 12, voltei no dia 11, né? Dia 11. Faltou um diazinho para me poder, eu acho que eu vou ficar mais um dia para inteirar o mês, né? Foi necessário ficar fora esse tempo. Eu estava cuidando da minha saúde, como eu fiz uma reunião aqui com a igreja, né, no próprio dia 12, dizendo que eu precisava de um tempo para mim cuidar da minha saúde física, do meu emocional, do meu psicológico, que eu estava muito.
eu estava uma bomba relógio, né? Então, como eu falei aqui, né? Estou tornando a dizer, obrigado, Ju. Que copo bonito, é da Escandinávia? Como eu disse, né? Eu precisava de um tempo para poder cuidar da minha saúde emocional e psicológica, para mim não ferir ninguém, ou não continuar ferindo. Então, se eu feri alguém, se eu deixei alguma coisa a desejar, né, eu já pedi hoje pela manhã, né, nós fizemos uma assembleia, inclusive os membros da igreja, né, claro, que não estiveram na assembleia hoje pela manhã, eu pedi que fique um pouquinho aqui, que eu preciso dar umas informações, somente os que não vieram. Os que vieram, se quiser ficar, não vai ser nada diferente do que eu falei pela manhã, para que você tenha conhecimento do que foi falado pela manhã, amém? Então, muito obrigado aí pelo tempo que vocês estiveram apoiando, né, na minha ausência. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Então, a informação que eu tenho para dar para vocês é essa, né? E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós vamos ler só esse versículo e vamos discorrer a palavra de Deus. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por toda a bondade do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa vida, na nossa saúde emocional, psicológica, e em tudo mais que o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, pedimos que o Senhor, Pai, esteja falando, Senhor, aos corações nessa noite, e nós queremos nessa noite também repreender todo espírito contrário, Pai, que nenhuma confusão na mente venha, porque o Senhor, Pai, é esclarecedor. O teu Espírito, Senhor, é o Espírito da verdade. Então, que haja, Senhor, um reconhecimento da tua palavra, e que o Senhor possa fazer, Pai, com que nós venhamos a chegar a Ti a cada dia, a cada momento. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Deus está no controle. E eu quero dizer isso, irmãos, essa palavra Deus colocou no meu coração, já deve ter uns 15 dias, eu anotei, só fiz algumas adaptações, mas Deus colocou no meu coração tanto a mensagem que eu preguei na quinta-feira, como a mensagem que eu estou pregando agora. Deus está no controle, irmãos, nada fugiu do controle de Deus, tudo está no controle de Deus. Então, no dia a dia do nosso cotidiano, temos desafios, e nós precisamos deixar no controle de Deus todos os nossos desafios. Tudo isso tem que estar no controle de Deus, irmãos, e nós precisamos entender que isso não é diferente na nossa vida espiritual, e não podemos deixar de entender, de colocar tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Pastor, mas que versículo é esse? Eu quero dizer uma coisa, muitas das vezes, nós achamos que tudo está no nosso controle. Já viu quando você vai fazer alguma coisa que você fala, eu vou fazer, mas nós esquecemos de pedir a aprovação de Deus, porque Deus está no controle. Nós pedimos, vamos fazer, e muitas das vezes, vou dizer, 99,9% é fato, dá errado, irmãos.
é fato dar errado. 0,1% pode dar certo. Você conhece alguém que casou, né? Casou com uma pessoa, vou dar um exemplo, né? São exemplos. Uma pessoa que não é crente, casou com uma pessoa que não é crente. Aí ela colocou em xeque a vida espiritual dela. Por quê? Eu quero explicar isso, porque senão você vai falar assim, está colocando isso aí. Eu quero explicar por quê. Porque quando uma pessoa casa, uma pessoa crente casa com uma pessoa que não é crente, qual é a possibilidade dessa pessoa ter um problema? Aí eu vou dizer ao contrário, 99,% é claro de você ter um problema. Eu conheço algumas pessoas que casaram com pessoas que eram ímpias, pessoas que eram indoutas, melhor dizendo, porque a palavra ímpia às vezes ela é agressiva, mas indouta, não conhecia, não conhece. E aí a pessoa quer ir para a igreja enquanto é namorado, noivo, está tudo certo. Mas depois que casa, eu já vi pessoas que entraram na igreja, aceitaram Jesus, até batizaram. E quando casou, disse para a mulher, a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa e obediente ao marido? Depois do casamento. E a mulher falou, exatamente, é a Bíblia. E aí a pessoa chegar e dizer, então, a partir de hoje, você não vai mais para a igreja. Imagina um negócio desse, sabe o que eu estou dizendo? Deus está no controle de tudo. Então, você que ainda não casou, take a look. Tenha cuidado. Comece a procurar a pessoa que está no seu joelho, não nos teus olhos. Porque os nossos olhos nos enganam. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Então nós precisamos entender. Por isso eu estou trazendo esse versículo. Estou trazendo esse versículo para que nós tenhamos entendimento. Aquele que pensa, porque tem muita gente que lê esse versículo, lê não, né? Porque quando lê não erra, mas cita o versículo. Aquele que pensa, é o que está. Mas eu não sei nem como é que as pessoas falam, mas elas distorcem a palavra. Então, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. O que eu estou querendo dizer para a igreja? Para que nós tenhamos controle da nossa vida, do nosso emocional, do nosso psicológico, para que nós não venhamos a cair nas enrascadas do inimigo. Este versículo é um alerta importante para a vigilância, mesmo se estivermos firmes. Por isso, irmão, muitas das vezes a gente fala, estamos firmes. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então nós precisamos estar atentos, irmão, a tudo. No trabalho, você conhece alguém que recebeu uma proposta? Eu já entrei muito nessa furada. Eu recebi uma proposta para ganhar R$100 a mais, R$200 a mais. Nós precisamos, ainda que seja 1.000, 2.000, 3.000, você precisa colocar diante de Deus a sua vida, para que Deus possa fazer algo que você possa falar, está aprovado. Então nós precisamos estar cuidando, ainda que estejamos firmes, porque quando nós estamos firmes, muitas das vezes nós fazemos o quê? Relaxamos. Você já viu quando está tudo bem você relaxa? Mas quando está na prova, meu irmão, aí você quer procurar Deus. Está doente? Tem que procurar Deus. Tem um filho doente? Vou procurar Deus. Está devendo? Vou procurar Deus. Então nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Devemos agradecer a Deus por não termos muitas coisas no controle de nossas mãos, ou todas as coisas nos controles das nossas mãos. Por que eu estou dizendo isso? Você já pensou, irmãos? Se eu, como pastor, eu tenho que ter o controle de tudo, mas eu não posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Olha, tem um pessoal lá atrás
o seu filho, a sua filha está lá estudando. Eu não posso estar lá, então eu não tenho o controle de tudo. Quem tem o controle de tudo é o Senhor, irmãos. Então nós precisamos entender que nós não podemos ter o controle de tudo, pois se tudo estivesse no controle das nossas mãos, um mero mortal, como eu e você, como seria? Imagina, quem poderia vencer a força da natureza? E aí nós vamos discorrer algumas coisas aqui, que são muito interessantes, Quem poderia ter o controle da natureza? Eu afirmo para você, ninguém pode vencer a força da natureza. E eu quero trazer um entendimento aqui. Quando a gente fala da força da natureza, eu estou falando vou falar de três coisas que nós não temos o controle. E essas três coisas, vamos falar de três coisas, três forças da natureza: o vento, a água e o fogo. O vento, aí nós olhamos para onde? Os furacões, né? Os ciclones, os vendavais e outros fenômenos naturais relacionados ao vento. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou trazendo isso para que nós possamos entender que nós não temos o controle, na verdade, de nada. Nós não temos o controle, na verdade, nem da nossa vida, irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. E nós podemos ver, olha o que aconteceu esses dias aí, o estrago, o ciclone, o vento que fez o Paraná ter aquela situação. Pessoas morreram. Será quem que a gente chama para controlar o vento? Eu quero lembrar que 2016 nós estávamos nos preparando para vir para a igreja. Dia 31 de dezembro, nós já estávamos prontinhos. Eu, Geisa e Thaís. De repente começou um vendaval, começou sei lá se aquilo era um ciclone, se era um furacão. Nós começamos a escutar um barulho tão grande, a estrutura da minha casa todinha caiu. Nós estávamos num lugar seguro, que nós pensávamos que era seguro. E naquele dia, a Thaís agarrada em mim, e naquele dia eu levantei um clamor ao Senhor. E eu falei: vento, em nome de Jesus, cessa. Na mesma hora o vento cessou. Na mesma hora o vento cessou. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder de Deus através da nossa vida, porque nós não temos o controle de nada. Mas o Senhor cessou aquele vendaval, aquela força do vento. Então nós podemos entender que ninguém tem nenhuma força para resolver qualquer coisa sobre a natureza. Então nós podemos observar o que aconteceu ali no Paraná, um vento de 250 quilômetros por hora. Imagina o que é isso, irmãos. Quem observou lá viu que aquele local aonde foi afetado pelo vento, as casas ficaram todas destelhadas. Esses dias nós estávamos vendo uma reportagem de uma senhora bem simples, numa casinha de tijolo, e ela estava falando que o vento destruiu tudo, menos a casa dela, porque ela estava lá de joelho, junto com o marido dela, orando. Aí a gente pode até falar: e os outros, será que não oraram? Mas Deus aprove fazer com que a casa dela não caísse. Vai saber por quê, irmãos? Eu quero falar agora sobre a outra força da natureza, a água. Quem pode controlar a água? Será que a SEDAI não, né? A água do rio? A água do rio não pode cessar, ou sei lá, ou controlar
as águas. Então, nós podemos olhar para onde? A força da natureza, quando tem os tsunamis, as trombas d'água e outros problemas, fenômenos naturais que acontecem. E por que eu estou falando isso, irmãos? Nós precisamos de pedir ao Senhor controle para que nós possamos realmente não controlar as forças da natureza, mas possamos controlar a nossa própria vida. E eu quero falar sobre a terceira e última força da natureza, o fogo. Quem pode controlar o fogo? Será que é o bombeiro? Com certeza não, irmãos. O bombeiro pode apagar um fogo e muitas das vezes nem consegue apagar. Não consegue apagar, mas nós precisamos entender que nós precisamos olhar para onde? Para os vulcões e outros fenômenos naturais. A única pessoa capaz de só não controlar a força da natureza, como também pode dizer, cala-te, sossega, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que pode trazer essa palavra para que cesse, para que pare. É a única pessoa que pode controlar e de tudo em suas mãos, tanto físico quanto espiritual. E eu quero concluir essa mensagem. Eu quero perguntar para você, né? Como que está a sua vida? Como que está o direcionamento da sua vida? Será que você tem achado que você tem conseguido controlar a sua vida? Sabe quando a gente sabe que não pode mais controlar, que a gente não tem controle da nossa vida? Quando a gente está com algum problema sério. Quando a gente está numa situação difícil que a gente não tem para onde correr. E não adianta chamar ninguém, porque só quem pode trazer uma resposta para a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos padecer. A única coisa que nós podemos fazer é fazer o que está escrito no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos que fazer como eu preguei na quinta-feira, entregar a nossa vida para ele de verdade. Não brincar, porque quando nós brincamos, nós damos uma brecha. E a palavra é clara, quando diz que quando nós aceitamos a Jesus, o espírito maligno que estava atormentando, ele sai, ele vai embora. E aí entra o Espírito Santo. Porque nós temos duas funções de batismo. É você receber o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, como diz a física, não há espaço para entrar dois carros numa garagem. Não tem como, irmãos. E quando você dá brecha, que você deixa de confiar em Deus, deixa as coisas a desejarem, o Espírito Santo, ele não vai embora. Nós é que nos afastamos dele. E quando ele sai, a Bíblia diz que aquele espírito maligno que saiu, ele rodeia pelos lugares áridos, e não encontrando lugar, ele vem, e não vem sozinho. Por isso nós precisamos entender que nós não temos o controle total da nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos nos render, nós precisamos entregar a Ele a nossa vida de fato e direito, para que nós não venhamos mais tarde chorar. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem ser perfeitos. É aquele momento que a gente tem, né, de êxtase, de paixão, porque paixão e amor são totalmente diferentes. Aí aquela paixão, aí você começa a viver uma coisa tão boa. É como a roseira. Ali tem uma roseira ali, quando você sair, você dá uma observada naquela roseira. Muitas flores, muitas rosas ali. Ali tem aproximadamente quase 50 flores ali, se você for ver. São bonitas,
Mas se você for lá tocar naquela roseira, você vai espetar sua mão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós, quando nós vamos querer abraçar a roseira, nós vamos ter problema. Os nossos olhos, irmãos, nos enganam. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque o Senhor está dando um posicionamento para nós, o Senhor está mostrando para nós que Ele está no controle da nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos que esse Salmo 37, versículo 5, quando ele diz, entrego o teu caminho, é entregar, irmão. E muitas das vezes nós entregamos o nosso caminho a Ele, mas andamos por onde queremos, eu vou fazer o que eu quero. Deus é que está no controle, Ele é que pode controlar aonde nós vamos, o que nós fazemos, o que nós tocamos, o que nós recebemos e tudo mais. E não só entregar, nós precisamos também confiar nele. Esses 16 dias que eu fiquei, não só, né? Fisicamente eu fiquei só. E algumas pessoas já perguntaram para mim, está sozinha aí? Eu falei assim, não. Está com quem? Eu estou com Deus. Os anjos do Senhor estão aqui. O Espírito de Deus está aqui. Foi um tempo importante para mim, eu tive que me retirar. Nós observamos que um dia o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo. E nós precisamos ter momentos, irmãos, a sós com Deus, para que Deus ele possa falar conosco, para que nós não venhamos perder o controle da nossa vida. Talvez você não possa controlar o vento, o fogo e a água. Não importa a ordem. O que importa é nós sabermos que existe um Deus que pode todas as coisas. E eu quero perguntar para você, como está a tua vida física? Seu dia a dia. Porque quando nós começamos, né, aqui, nós estávamos falando de quê? Nós falamos que no dia a dia do nosso cotidiano nós temos vários tipos de problemas, lutas, desafios, e precisamos deixar no controle de Deus. Será que você está deixando os teus problemas nas mãos do Senhor de verdade, para Ele cuidar, ou você não deixa Ele resolver? É necessário uma entrega de direito. O que é entrega de direito? É você entregar na mão do Senhor e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Esperar o tempo, irmãos. Por que as pessoas não esperam? Porque nós somos ansiosos. A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir. E muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas tão banais, tão naturais, e o Senhor Ele quer que nós nos preocupemos com a nossa vida física e espiritual, porque nós somos tricotomia também, corpo, alma e espírito. Eu disse para vocês aqui que eu melhorei um pouco, né? Estou indo em tratamento, vou precisar mais para frente fazer uma cirurgia, mas, irmãos, diante do que eu estava para o que eu estou agora, eu estou me cuidando. Porque se nós não nos cuidarmos, nós perdemos o controle de tudo. E aí é onde eu disse que muitas das vezes nós só vamos procurar o Senhor quando estiver tudo ruim, quando a situação estiver totalmente desgastada, e muitas das vezes não tem como se voltar atrás. Não tem. Como está a sua vida física? E como está a sua vida espiritual? Como você está lidando com o Senhor, na sua responsabilidade juntamente com Ele? Como você está aplicando a sua vida para Ele? Eu poderia aqui, irmão, estar pregando aqui, falando sobre finanças, que agrada muito. Massageia o coração, irmãos, você vai ficar rico. Quem é que não quer ficar rico? É pecado? Não. Mas para ficar rico, irmão, tem que ter trabalho. Nós precisamos fazer as coisas corretamente. Então, irmãos, nós precisamos entender qual é a vida que você está vivendo, fisicamente e espiritualmente. Será que você está vivendo um vento na sua vida? Está vivendo um vento? Será que você está vivendo um problema, com um ciclone na sua vida? Um vento tão forte
que está te trazendo desconforto? Será que você está vivendo um tempo, sabe, de fogo? Você está numa fornalha? Será que você está morrendo afogado? Samir, tem como colocar aqui para mim? Isaías 43, versículo 2. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, tudo está patente aos olhos do Senhor. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós achamos assim, pô, caramba, como é que pode? Por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Deus está vendo, irmãos. Aí você pergunta assim, pô, mas Ele está vendo, por que Ele não faz nada? É necessário nós nos achegarmos a Ele, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos achegar a Ele. Se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Olha o que está escrito em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor está dizendo, você pode estar lá morrendo afogado. Pedro era pescador, mas estava morrendo afogado, e ele gritou, socorro, socorre-me, Senhor, tu não está vendo que eu vou morrer? E olha, que quando aconteceu isso com Pedro, ele estava a um passo de Jesus. Para quem conhece a passagem, né? Eu posso refrescar sua mente. Jesus mandou os discípulos passarem para o outro lado da margem do rio, e aí, do mar, e o que aconteceu? Jesus ficou, eles não perceberam isso, e eles foram. Jesus sabe por que pediu para ir, para ficar sozinho? Jesus estava orando, porque ele sabia que ia enfrentar um problema sério do outro lado, lá em Genezaré. E aí, quando Jesus vai ao encontro deles, no barquinho? Não. Numa prancha? Não. Jesus andou sobre as águas. E quando eles viram Jesus, naquela tempestade, quem conhece tempestade em mar, sabe como é que é brabo? Eles gritaram, alguns gritaram, é um fantasma. Jesus disse, não temais, sou eu. E aí Pedro disse, se é tu mesmo, Jesus, manda eu ter contigo, manda eu ir até você. Jesus disse, Pedro, venha. O único homem que andou sobre as águas, sem ser Jesus, foi Pedro. E ele sai do barco, coloca o pé na água, talvez com medo, né? E ele viu que estava firme, começou a andar. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, com os seus olhos fitos em Jesus, ele não afundou. Mas segundo a palavra de Deus, diz que a força do vento era muito forte, e aquilo mexeu com ele, e ele olhou para o vento e afundou. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, e vem um vento, vem algo que propõe a gente a sair da presença, que a gente pare de olhar para Jesus, uma proposta, uma conversa fiada, alguma coisa que nos distrai. E quando Pedro afunda, ele afunda, eu digo que ele estava, eu afirmo que ele estava a um passo de Jesus, porque a palavra de Deus diz que quando ele disse, socorre-me, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, tira ele da água. Jesus era forte também. Tira ele da água, abraça ele e leva ele ao barco. Por que Jesus levou para o barco e não mandou o vento calar, as águas pararem? Porque Jesus primeiro precisava fazer com que o coração de Pedro fosse tranquilizado, o emocional dele estava abalado, e Jesus precisava de fazer ele ficar tranquilo, porque para ele as águas eram um lugar ruins para ele, e o barco era um lugar seguro. Jesus leva ele para o barco, e quando Jesus entra no barco juntamente com ele, Jesus disse, cala-te, vento. E para quem sabe, quem conhece o mar, né, Léo? Marinheiro, a outra marinheira lá, sabe que o vento é que faz com que aquelas ondas fiquem fortes do jeito que fica. E quando Jesus disse, cala-te, na mesma hora veio a bonança. E um dos discípulos disse, quem é este que até mesmo
os ventos e os mares o obedecem. Esse é Jesus que pode fazer com que as ondas, os ventos que estão vindo sobre as nossas águas, as nossas vidas, sejam quietos. Cala-te, cessa, porque Jesus, Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que o tema da mensagem é: Deus está no controle da nossa vida. Não importa o que você está passando. Então nós estamos lendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor está dizendo: quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Existe uma promessa, irmãos. Você pode até perguntar: cadê o vento? O vento eu deixo para que você mesmo repreenda. Assim como naquele dia 31 de dezembro eu repreendi, porque o Senhor, Ele nos deu poder, irmãos. Ele nos deu poder. Em Marcos 16 está escrito: eis que vos dou poder para expulsar demônio, para curar, para pregar o Evangelho e para outras coisas mais. Então, se nós temos esse poder, por que nós não usamos? E nós temos que usar isso com autoridade na nossa vida, sobre as enfermidades que vêm sobre nós, sobre os problemas, sobre as lutas. Mas que para isso acontecer, nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. E não só entregar, em confiar nele. Então, como eu disse, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Porque tem muita gente que pensa que Jesus não faz mais milagre. Sabe por que Jesus não faz mais milagre? Porque nós não queremos, porque nós não nos unimos. Quando existe divergência, quando existe separação de opiniões, o Senhor não completa a obra. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 18, a parte B diz que quando dois ligam alguma coisa na terra, é ligada no céu. No versículo 19 diz que quando dois concordam acerca de alguma coisa, é concordado no céu. E se você tem no seu coração o desejo de alguma coisa, que eu não sei o que está no seu coração, mas que é da vontade de Deus, eu concordo contigo. Eu ligo contigo para que seja concordado no céu e ligado no céu. Então, queridos, em nome de Jesus, deixa Deus estar no controle da tua vida. Talvez você está lutando tanto com Deus. Sabe o que Deus faz? Ele cruza os braços e deixa você. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós reconhecermos o nosso erro, olhar para nós mesmos, como está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 28, o homem examine-se a si mesmo. E nós temos que nos examinar, irmãos, e ver aonde caímos, e voltar lá, e começar tudo de novo. Eu vou começar tudo de novo. Não, irmãos, a pior coisa que tem é nós não reconhecermos os nossos erros. Você viu que eu abri aqui o culto, ou seja, na hora que eu fui pregar, eu cheguei aqui e pedi perdão se eu feri alguém, se eu fui rude com alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres errantes, e nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer, porque se nós não reconhecermos isso, nós vamos continuar errando. Nós precisamos reconhecer o nosso estado, como que nós estamos. Talvez você esteja precisando de voltar para casa, ou aqui mesmo, abrir o seu coração e pedir perdão a alguém. Talvez você, nessa noite, você vai ver que você não tem controle de nada. Talvez você está dizendo para alguém: eu tenho controle de tudo, está tudo planejado. Provérbio 16 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós não temos o controle de nada. Você sabe quando você vai morrer?
Não sabe. No dia 31 de dezembro, um ano antes de acontecer o que aconteceu na minha casa, dia 31 de dezembro de 2015, às 3 horas da tarde, aproximadamente, eu tive um infarto do miocárdio agudo. Só estou vivo porque é o Senhor que está no controle da minha vida. Naquele dia, eu tinha pouco tempo, né, pastoreando aquela igreja lá em Olinda. Eu chorei e falei: Senhor, perdoa os meus pecados, recebe o meu espírito na tua glória. E naquele dia, eu não sei se Deus me deu uma oportunidade por conta da oração, e ainda falei para a pastora Geisa, que nós fomos fazer compras para poder distribuir para algumas pessoas necessitadas. Falei para ela: não deixa de levar as coisas. E alguém que estava lá falou: caramba, o cara está morrendo, está pensando nos outros. Na mesma hora eu pensei em Jesus, na cruz, pregado, e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, nós não temos o controle de nada. Eu estava bem, estava feliz, eu estava com uma mensagem para pregar no dia 31, tudo certo, eu rindo, brincando. Eu fui comprar um tênis para um rapaz que tinha 2,5 metros. Fica em pé aí, fica em pé. É, tu mesmo. Olha o tamanho desse garoto, era mais alto do que ele. E eu falei para ele: obrigado, Bruno. Eu falei para ele, falei para a menina, ele calçava acho que 45. Perguntei para a menina da sapataria, botei aquele sapato assim, aquele tênis, isso fica bonito no meu pé. Ela: não achei graça não, brigou comigo. Eu falei: estou brincando, minha filha. Sabe, eu estava feliz, irmão. Eu não estava fazendo nada de errado, eu não tinha aborrecido nem nada. Aí você observa que nós não temos o controle de nada, irmão, nem da nossa vida. Muitas das vezes as pessoas nos dão um conselho, a gente dá uma patada e diz: se mete na tua vida. E naquele dia, irmãos, naquele dia, Deus tinha um encontro comigo. Deus falou comigo claramente. Eu lá na maca, passando mal, quase morrendo. E aí, o plano de saúde, não vou falar qual, que eu não vou fazer propaganda, que eu tinha. Chegaram lá porque eles não aceitaram de eu ficar ali naquele hospital. E quando chegaram lá, a médica desse plano de saúde, quase que eu falei, falou: o que vocês deram para ele? E ela falou: não demos nada, botamos só no soro. E aí a médica falou para o enfermeiro que estava do meu lado, ela estava assim, e ela falou assim: agora o que a gente faz? Ele mete a mão no bolso, tira uma ampola e falou assim para ela: olha aqui, eu já sabia. Por que ele sabia, irmãos? Foi o Espírito de Deus que colocou no coração dele. Ele não sabia de nada, mas Deus tem o controle de tudo. Deus não queria que eu fosse naquela tarde. Se você está passando por algum problema, por alguma luta, começa a pedir ao Senhor, assim como Ele tem o poder, não só o poder, Ele tem a força de eliminar todos os problemas, tanto no fogo, quanto na água, quanto no vento. Ele tem o poder de todas as coisas na minha vida e na tua vida. E quando eu disse, já pensou? Se nós tivéssemos o poder de cuidar do mundo, ou cuidar das forças da natureza, da força da natureza, você já pensou? Nós, seres mortais, se fôssemos cuidar do mundo, quantas bobagens, quantas besteiras nós faríamos? Mas o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Olha, vamos tirar o Henrique, o Eliseu e o Ronaldo, mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome, irmãos. Ele nos conhece pelo nome. Antes de nós sermos uma massa informe, Ele já sabia de tudo. Ele tem o controle de tudo.
Isso aqui é passado para ele. Porque Deus, Ele tem o controle de tudo. E todos nós, cada um de nós temos um direcionamento. Nós temos um direcionamento. E se nós seguirmos o planejamento de Deus, a bússola de Deus para a nossa vida, nós nunca vamos cair em enrascada, nunca vamos bater de frente com vento, com fogo e com nada, irmãos. Porque o Senhor está no controle de tudo. Então, irmãos, eu digo para você, se você está passando por alguma luta, por algum problema, que você diga, eu não sei o que fazer. Que bom que você não sabe o que fazer. Porque Jesus vai falar para você, então, põe na minha mão, porque eu sei como fazer. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é catedrático, Ele é especialista em resolver problemas. E se tiver alguém aqui que não tem nenhum problema, por favor, assuma aqui o púlpito. Assuma o púlpito de uma vez por todas. Porque todos nós temos problemas. Você pode dizer, pastor, todo mundo tem problema. Mas existem problemas que muitas das vezes nós achamos que é insolúvel. E quando nós não achamos que o nosso problema é insolúvel, o que nós temos que fazer é entregar nossa vida para Ele e deixar Ele resolver e dar o feedback para nós do que nós temos que fazer. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande e não saiba o que fazer. Esses dias que eu fui para Saquarema, passar esses dias lá, a minha cabeça estava um turbilhão, 1 milhão de problemas. Sabe o que Deus falou para mim? Relaxa. Mas quem falou foi Deus, porque se tu tiver algum problema e alguém falar para você relaxa, você vai até xingar essa pessoa. Mas quando Deus fala, irmão, é batata. Quando Deus fala, é certo dele resolver. Ele disse, relaxa, meu filho. Relaxa, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. E aí a gente ouve, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. E nesses dias, eu indo ali, para ir à praia, a praia só para mim, sozinho, não tinha ninguém na praia. E Deus falou para mim, filho, eu estou contigo. Olha as ondas, aonde a própria palavra de Deus diz que Ele tem controle de tudo. Você pode observar, as ondas só avançam se Ele permitir. Os problemas na sua vida, eles só vão avançar se você permitir. Mas se você disser com a autoridade que Deus te deu, cala-te, vento, cessa-te. Deus vai te dar autoridade para você resolver os seus problemas. E eu encerro mesmo agora essa mensagem dizendo para você, Deus está no controle. Fique de pé em nome de Jesus. Vou pedir para colocar um louvor. Eu quero que você comece a pensar como é que está a tua vida física. Como é que está o seu cotidiano? Será que você está no seu dia a dia com problemas? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Feche os seus olhos. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa o coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Deus está no controle da tua vida. Deus não permite um problema, porque Ele quer o seu mal. Não quer teu mal. Deus está gerando em você, Oh, aleluia. maturidade espiritual. Deus está cuidando hoje de corações feridos. Porque Ele é Deus, Ele conhece você por dentro. Talvez você tenha rido, você tenha sorrido, mas o seu sorriso, por trás do teu sorriso existe uma tristeza profunda. E Ele quer cuidar do teu coração nessa noite.
tua alma. Ele quer cessar Ninguém todo o vento que vem amadurece sobre a tua sorrindo, vida. eu sei, mas É Deus Ele que pode te dar colecionador de felicidade. lágrimas. Ele guarda no odre, não se esquece de uma gota sequer. Não esquece. Chora em Deus e vai regando a semente da fé. Como conhecer Ore Deus pela que tua abre vida. portas, Ore pelo teu problema. Peça a se Deus, não houver Senhor. porta fechada. Como Faça com que conhecer esse um Deus vento que faz cale. milagres. Se for possível sua causa, Deus Faça com que está essas no águas controle abaixem. de tudo. Deus está no controle de tudo. Está no controle. Deus está no controle Ele está no de controle de tudo. tudo. Ainda que você pense não tem como sair desse problema, Há Ele está no propósito controle. de Deus nessa questão. Aleluia, aleluia, aleluia. Como conhecer um Deus que abre portas, se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres? Deus faz milagre. Se for Deus possível quer fazer um sua milagre na tua causa, vida nessa Deus noite. está no Não é amanhã, não é controle de hoje. tudo. Basta você Deus querer está no controle de tudo. Deus está no controle Ele de está tudo. no controle de Descansa o tudo. coração. Ele está no controle Deus da está minha no vida e da tua controle vida. de tudo. Deus não está perdeu no o controle de nada. tudo. Tudo está Deus está patente no aos olhos do controle Senhor. de tudo. Descansa o coração. Descansa o Há um coração. propósito de Deus nessa questão. Dentro dos problemas estão os propósitos de Deus. Ele trata e prepara para entregar o que prometeu. Não é a promessa que está demorando pra Nada chegar. está demorando, irmão. Essa coisa da tua cabeça. Ele Espera. está Há tempo para todas as pronto. coisas. Há tempo É para todas as você que coisas. Deus quer preparar. Deus está no controle de tudo. Descansa, Oh, Ele está no controle da tua vida, Deus dos está teus no problemas, das tuas controle de lutas, tudo. daquilo que você já colocou na mão dele. Descansa, Descansa. apenas descansa. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar nossa vida nas tuas mãos nessa noite. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, porque o Senhor está no controle de tudo. Senhor, Deus está não no podemos fazer, Senhor, não podemos fazer, Pai, muitas coisas que fogem do nosso entendimento. Mas quando foge do nosso entendimento, do nosso controle, nós precisamos entregar nas suas mãos. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita os corações nessa noite. Visita os corações aflitos nessa noite. Aqueles que vieram aqui Deus com não um propósito de buscar uma palavra. porque Senhor, Ele quer o seu mal. A palavra, Senhor, é essa. Deus está gerando em Deus você está no controle de tudo. maturidade espiritual. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos, Senhor, ter um refrigério para a nossa vida. Ainda, Senhor, que estejamos, Pai, com problemas que achamos que não tem solução. Mas nós precisamos crer no Senhor, porque nós precisamos desenvolver a fé e a esperança. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Talvez muitas pessoas aqui agora não estão vendo
uma saída para a sua vida, mas a fé é isso, é acreditar que tem saída e não se importar com o tempo, porque o Senhor abre portas aonde não tem portas. E as portas que o Senhor precisa de fechar na nossa vida, por conta de erros, de coisas que fazemos que desagradam o seu coração, essas portas serão fechadas. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida, por cada irmão, por cada visitante que veio aqui nesse lugar. Que eles não voltem para suas casas, Senhor, sem o Senhor estar, Senhor, ministrando no coração deles a paz do Senhor. A paz do Senhor, ela transcende todo entendimento. Que nessa noite, pessoas que não conseguem dormir direito, que elas possam dormir. Nós repreendemos toda depressão nessa noite, toda enfermidade do organismo, do corpo, aonde quer que seja, o que quer que seja, nós repreendemos todo tipo de enfermidade, porque essa autoridade foi dada para nós. Abre portas, Pai. Aquele necessitado que precisa de uma porta aberta de emprego, em nome de Jesus, Pai, abra portas em nome de Jesus. Relacionamentos quebrados, aonde, Senhor, Satanás investe pesado na família, porque a família é projeto do Senhor. Foi o Senhor que decretou a família. O primeiro projeto do Senhor na face da terra foi a família. Primeiro o Senhor fez a família e depois o Senhor fez a igreja. Então, Pai, nós queremos frustrar todo o planejamento do inimigo na vida das famílias dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito maligno que tenta trazer, Pai, desconforto, aborrecimento, confusão, tristeza, nós repreendemos agora na autoridade, no poder do nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, porque o Teu nome é poderoso. É poderoso, Senhor. E é no Teu nome, Senhor, que eu te peço, Pai, restaura famílias, restaura corações, restaura a saúde psicológica, restaura a saúde emocional, Pai. Que essa semana seja uma semana de luta, porém, que o Senhor nos dê força para que nós possamos vencer, que o Senhor nos dê sabedoria para saber o que nós vamos fazer. É inevitável as lutas, são inevitáveis os problemas, mas sabemos que o Senhor está conosco e que a sua presença, Senhor, faz a diferença na nossa vida, porque nós e o Senhor junto, nós somos a maioria, e nós repreendemos todo o mal, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, que nós possamos voltar para nossas casas, Pai, embaixo da sua proteção, da sua guarda, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar essa semana. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa igreja, Senhor. Eu abençoo cada pessoa, Senhor. Eu abençoo cada família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Não vai embora para sua casa com seu coração triste, não, viu? Vai embora para casa feliz, porque Deus já decretou a vitória sobre a tua vida, porque Ele está no controle de tudo. Aquele problema que você tem, você vai encontrar Ele, mas tem uma diferença: você vai ter força, sabedoria para vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as doces consolações do Santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. E a igreja diga: amém. Vão com Deus. Um beijo, Carminha. Tem uma cantina ali fora, viu?